Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica, o lugar onde a gente mergulha fundo nos filmes, séries e tudo que envolve o mundo do entretenimento. No vídeo de hoje, vamos falar de um clássico moderno da espionagem, Skyfall, do agente 007, James Bond. Se você acha que já viu de tudo nesse universo, prepare-se, porque esse filme traz uma mistura incrível de ação, suspense e emoção. Aqui, a gente vai analisar a história, os personagens, o vilão, as cenas de ação e também o lado mais humano do James Bond, aquele que nem sempre aparece nas missões arriscadas. Então, se você quer entender por que Skyfall é considerado um dos melhores filmes da franquia e descobrir se vale a pena assistir ou não, fica comigo até o final, porque eu vou explicar tudo com detalhes e de um jeito bem fácil de entender. Bora lá? Skyfall é um filme de ação e espionagem lançado em 2012, que faz parte da famosa franquia de James Bond. A história acompanha o agente secreto britânico, 007, enfrentando uma ameaça extremamente perigosa, que coloca em risco não apenas o MI6, o Serviço Secreto Britânico, mas também a vida de sua líder, conhecida como M. Diferente de muitas histórias anteriores da série, este filme explora o passado de Bond e apresenta um retrato mais humano do personagem, mostrando suas fraquezas, suas memórias e sua relação complexa com aqueles que trabalham ao seu lado. A trama começa com uma intensa missão em Istambul, na Turquia. James Bond e a agente Eve estão perseguindo um mercenário que roubou um disco rígido contendo informações altamente confidenciais. Nesse dispositivo estão armazenadas as identidades de vários agentes secretos do MI6, que trabalham infiltrados em diferentes organizações terroristas ao redor do mundo. Caso essas identidades sejam reveladas, muitas vidas estarão em perigo e diversas operações de inteligência poderão ser destruídas. A perseguição começa nas ruas movimentadas de Istambul e rapidamente se transforma em uma sequência de ação extremamente perigosa. Bond persegue o criminoso em carros, motocicletas e até mesmo a pé, passando por mercados e telhados de prédios. A situação se torna ainda mais dramática quando a perseguição chega ao topo de um trem em movimento. Durante a luta sobre o trem, Bond entra em combate direto com o mercenário, enquanto Eve tenta ajudá-lo à distância. Enquanto isso, M acompanha a operação de Londres, através de comunicação por rádio e imagens transmitidas pelos agentes. Quando percebe que Bond está em perigo e que o criminoso pode escapar com o disco rígido, ela toma uma decisão arriscada. M ordena que Eve atire no inimigo, mesmo que Bond esteja muito próximo dele. Eve hesita, pois teme atingir Bond, mas acaba obedecendo a ordem. O tiro atinge Bond acidentalmente, fazendo com que ele caia do trem e desapareça em um rio profundo. Após o ocorrido, o MI6 acredita que Bond morreu em serviço. Com Bond fora de cena, o roubo do disco rígido gera consequências devastadoras. Pouco tempo depois, uma lista com os nomes de agentes secretos começa a ser divulgada na internet, colocando em risco a vida de muitos deles. Alguns agentes são assassinados, enquanto outros precisam ser retirados rapidamente de suas missões. Ao mesmo tempo, o MI6 sofre um ataque explosivo que destrói parte de sua sede em Londres. O ataque causa grande preocupação no governo britânico e levanta questionamentos sobre a capacidade de M de continuar liderando o serviço de inteligência. Diante da crise, autoridades do governo começam a investigar as decisões de M e o papel das agências de espionagem no mundo moderno. Muitos acreditam que o modelo tradicional de espionagem está ultrapassado
especialmente em uma era dominada por tecnologia digital, vigilância cibernética e novas formas de guerra. M passa a enfrentar forte pressão política, enquanto tenta lidar com a ameaça misteriosa que está atacando o MI6. Enquanto isso, Bond sobrevive à queda do trem. Gravemente ferido, ele passa um período vivendo escondido em uma região tropical. Durante esse tempo, ele leva uma vida isolada, consumindo álcool e tentando se afastar de seu passado como agente. Embora ainda esteja vivo, Bond parece ter perdido parte de sua força física e emocional. No entanto, quando ele vê pela televisão a notícia do ataque à sede do MI6, decide retornar a Londres. O retorno de Bond surpreende M e seus colegas. Embora estejam aliviados por saber que ele está vivo, também percebem que ele não está nas melhores condições físicas. Para voltar ao serviço ativo, Bond precisa passar por diversos testes médicos e psicológicos. Esses exames avaliam sua força, sua resistência, sua capacidade de tiro e seu estado mental. Os resultados mostram que ele não está totalmente preparado para o trabalho, mas mesmo assim, M decide confiar nele e o envia para investigar a origem do roubo do disco rígido. A investigação leva Bond até Xangai, na China. Lá, ele segue pistas que indicam que um assassino profissional está envolvido na operação. Em um arranha-céu iluminado por enormes telas digitais, Bond observa o assassino executando um alvo. Em seguida, ocorre uma luta intensa dentro do prédio. Após uma batalha física silenciosa e perigosa, Bond consegue derrotar o criminoso. No entanto, antes de morrer, o assassino deixa para trás uma pista que pode levar ao verdadeiro responsável pelos ataques. Seguindo essa pista, Bond descobre um misterioso símbolo que o leva até Macau. Nesse local exótico e cheio de cassinos, ele conhece Severine, uma mulher enigmática que trabalha para o homem por trás da conspiração. Severine vive sob o controle de um criminoso poderoso e extremamente cruel. Bond percebe rapidamente que ela tem medo desse homem e decide usar essa situação para obter informações. Durante a conversa entre os dois, Bond descobre que o nome do homem que controla Severine é Raul Silva. Ele é descrito como alguém extremamente perigoso, inteligente e imprevisível. Severine aceita ajudar Bond a chegar até Silva, mas deixa claro que isso pode custar sua vida. Mesmo assim, ela decide correr o risco na esperança de escapar da influência do criminoso. Bond viaja com Severine para uma ilha abandonada no Mar da China, onde Silva mantém sua base secreta. O lugar é uma antiga cidade industrial que foi completamente evacuada anos antes. Agora, ela serve como esconderijo para Silva e seus homens. Ao chegar ao local, Bond finalmente encontra o vilão cara a cara. Silva revela ser um ex-agente do MI6, que trabalhou diretamente para M muitos anos antes. Ele conta que durante uma missão em Hong Kong, foi capturado pelas autoridades chinesas. Na época, M tomou a decisão de sacrificá-lo para proteger interesses maiores do governo britânico. Silva foi torturado por meses e acabou desenvolvendo um profundo ressentimento contra ela. Durante seu cativeiro, Silva tentou cometer suicídio, usando uma cápsula de cianeto escondida em um dente falso. No entanto, a tentativa falhou e deixou seu rosto gravemente deformado. O trauma físico e psicológico transformou Silva em um homem obcecado por vingança. Desde então, ele passou anos planejando destruir a vida de M e humilhar o MI6. Silva captura Bond, mas revela que parte de seu plano envolve ser preso pelo próprio MI6. Ele permite ser levado para Londres, onde é mantido em uma cela de segurança máxima. No entanto,
Tudo isso faz parte de um plano elaborado. Usando suas habilidades avançadas em tecnologia e hacking, Silva consegue invadir os sistemas do MI6 e escapar da prisão. Seu objetivo final é assassinar Amy durante uma audiência pública do governo britânico, onde ela está sendo questionada sobre o futuro da agência. No momento em que a audiência acontece, Silva invade o prédio com homens armados e inicia um ataque violento. O caos toma conta do local, enquanto tiros são disparados e pessoas tentam fugir. Bond chega a tempo de impedir que Silva mate Amy naquele momento, mas o vilão consegue escapar novamente. Depois desse ataque, Bond percebe que Silva não vai parar até conseguir sua vingança. Para proteger Amy, ele decide levá-la para um lugar remoto e secreto, Skyfall, a antiga casa de infância de Bond na Escócia. Skyfall é uma propriedade isolada nas montanhas, longe de tecnologia moderna e de qualquer grande cidade. Bond acredita que ali terá mais chances de enfrentar Silva sem que ele use suas habilidades tecnológicas para manipular sistemas e redes digitais. Junto com Amy e o velho guardião da propriedade, chamado Kincaid, Bond começa a preparar defesas improvisadas. Quando a noite chega, Silva e seus homens chegam à propriedade e iniciam um ataque violento. Bond, Amy e Kincaid lutam usando armas, armadilhas e explosivos improvisados. A batalha é intensa e a antiga casa acaba sendo destruída durante o confronto. Apesar da resistência, Silva consegue capturar Amy e levá-la até uma pequena capela próxima. Na capela, Silva tenta obrigar Amy a morrer com ele em um último ato de vingança. No momento final, Bond chega e lança uma faca que mata Silva. Embora o vilão seja derrotado, Amy foi gravemente ferida durante o confronto. Ela morre pouco depois nos braços de Bond, encerrando uma longa e complexa relação entre os dois. Após esses acontecimentos, o MI6 passa por mudanças. Um novo líder assume a agência, enquanto Bond retorna ao trabalho. A cena final mostra Bond entrando no escritório tradicional do chefe do MI6, indicando que uma nova fase começa para o agente 007. A história de Skyfall destaca temas como lealdade, envelhecimento, confiança e o impacto das decisões do passado. O filme mostra que até mesmo um agente lendário como James Bond precisa enfrentar seus próprios medos e limitações. Ao explorar seu passado e sua relação com Amy, a narrativa apresenta uma dimensão emocional mais profunda do personagem. Além disso, o filme também reflete sobre as transformações do mundo da espionagem. Em vez de apenas armas e perseguições, a ameaça agora também vem do mundo digital, onde informações podem ser usadas como armas poderosas. O personagem Silva representa esse novo tipo de inimigo, alguém que usa tecnologia, inteligência e manipulação psicológica para atacar seus adversários. No final, Skyfall se destaca como uma das histórias mais marcantes da franquia de James Bond, porque mistura ação espetacular com um drama mais humano e reflexivo. A jornada de Bond nesse filme não é apenas contra um vilão perigoso, mas também contra seu próprio passado e suas dúvidas sobre seu papel no mundo moderno. O filme Skyfall apresenta um elenco forte e talentoso, que contribui de maneira significativa para a profundidade emocional, a intensidade dramática e a ação da história. Cada ator desempenha um papel importante no desenvolvimento da narrativa, trazendo personalidade e complexidade aos personagens que formam o universo do agente secreto James Bond. A atuação do elenco ajuda a transformar o filme em uma das produções mais marcantes da série, combinando tradição com uma abordagem mais moderna e emocional. O personagem principal do filme é James Bond,
interpretado pelo ator britânico Daniel Craig. Em Skyfall, Craig apresenta uma versão mais humana e vulnerável do famoso agente 007. Diferente de muitas representações anteriores do personagem, Bond aparece envelhecido, fisicamente desgastado e emocionalmente marcado por seu passado. Ao longo do filme, Craig mostra um Bond que precisa recuperar sua confiança e provar que ainda é capaz de cumprir missões perigosas. Sua atuação mistura força, ironia e sensibilidade, especialmente nas cenas que exploram o passado do personagem e sua relação com M. Craig também executa cenas de ação intensas, como perseguições, lutas e confrontos armados, demonstrando o lado físico e determinado do agente. Outro papel central na história é M, a chefe do MI6, interpretada pela atriz britânica Judi Dench. Em Skyfall, M ocupa uma posição extremamente importante, pois grande parte do conflito do filme gira em torno de sua liderança e de decisões que ela tomou no passado. Judi Dench apresenta uma atuação poderosa, retratando uma líder firme, experiente e ao mesmo tempo vulnerável diante das pressões políticas e das ameaças pessoais. Durante o filme, M enfrenta críticas do governo britânico e precisa defender a importância das operações de espionagem no mundo moderno. A relação entre M e Bond também é explorada de forma mais profunda, mostrando um vínculo que mistura autoridade profissional e uma espécie de relação maternal. A performance de Dench dá ao filme uma forte carga emocional, especialmente nos momentos finais da história. O principal antagonista do filme é Raúl Silva, interpretado pelo ator espanhol Javier Bardem. Silva é um vilão extremamente complexo e memorável. Bardem constrói um personagem carismático, inquietante e imprevisível, que se destaca pela mistura de inteligência, sarcasmo e crueldade. Silva é um ex-agente do MI6, que se sente traído por M após ter sido abandonado durante uma missão no passado. Esse sentimento de abandono se transforma em uma obsessão por vingança. Bardem utiliza gestos, expressões faciais e um tom de voz particular para criar um personagem que é ao mesmo tempo ameaçador e fascinante. Sua presença em cena domina muitos momentos do filme, especialmente na primeira interação com Bond, onde o vilão revela lentamente sua personalidade perturbadora. A personagem Eve é interpretada pela atriz britânica Naomie Harris. No início do filme, Eve aparece como uma agente de campo que participa da missão em Istambul ao lado de Bond. Ela demonstra habilidade e coragem durante a perseguição, embora acabe acidentalmente atirando em Bond durante um momento crítico da missão. Ao longo da história, Eve passa por uma evolução importante. Mais tarde, o público descobre que ela se torna a famosa personagem Miss Moneypenny, uma figura clássica da franquia James Bond. A atuação de Harris mostra uma personagem inteligente, profissional e com um certo senso de humor. Sua interação com Bond também traz momentos leves e divertidos para a narrativa. Outro personagem importante é Gareth Mallory, interpretado pelo ator britânico Ralph Fiennes. Mallory é um oficial do governo responsável por supervisionar o MI6 durante o período de crise apresentado no filme. Inicialmente, ele parece ser apenas um burocrata, encarregado de avaliar as decisões de M. No entanto, conforme a história avança, fica claro que ele possui experiência militar e entende as dificuldades do trabalho de inteligência. Ralph Fiennes interpreta Mallory como um homem calmo, racional e estratégico. Sua presença transmite autoridade e equilíbrio, especialmente nos momentos em que o governo questiona o futuro do MI6. O personagem Q
responsável pelo desenvolvimento de tecnologia e equipamentos para os agentes do MI6, é interpretado pelo ator britânico Ben Whishaw. Em Skyfall, Key é apresentado como uma versão mais jovem e moderna do tradicional especialista em tecnologia da série. Diferente das versões anteriores do personagem, este Key representa a nova geração de especialistas em informática e cibersegurança. Whishaw traz uma interpretação inteligente e irônica, mostrando um personagem extremamente talentoso no mundo digital, mas também um pouco nervoso ao trabalhar com agentes de campo como Bond. Sua introdução simboliza a adaptação do MI6 à era da tecnologia e da espionagem digital. A personagem Séverine é interpretada pela atriz francesa Bérénice Marlohe. Séverine é uma mulher misteriosa que trabalha para Silva, mas vive sob constante medo de seu chefe. Marlohe interpreta a personagem com elegância e melancolia, mostrando alguém preso em uma situação perigosa e sem muitas opções de fuga. A interação entre Séverine e Bond revela um lado mais compassivo do agente, que percebe o sofrimento dela e tenta ajudá-la. Embora sua participação na história seja relativamente curta, a personagem tem um papel importante ao conduzir Bond até o vilão principal. Outro personagem significativo é Kincaid, interpretado pelo ator escocês Albert Finney. Kincaid é o antigo guardião da propriedade Skyfall, a casa de infância de Bond nas montanhas da Escócia. Ele é um homem experiente, direto e com forte senso de lealdade. Quando Bond retorna à propriedade para se preparar para o confronto final contra Silva, Kincaid se junta a ele e ajuda a defender o local. Albert Finney traz ao personagem uma mistura de humor, sabedoria e coragem, contribuindo para as cenas de batalha que acontecem na propriedade. Também aparece no filme o personagem Patrice, interpretado pelo ator francês Ola Rapace. Patrice é um assassino profissional contratado para roubar o disco rígido contendo informações secretas do MI6. Ele aparece no início da história durante a missão em Istambul e posteriormente em Xangai. Rapace interpreta o personagem como um adversário frio, silencioso e extremamente habilidoso em combate. Embora Patrice não tenha muitas falas, sua presença cria algumas das sequências de ação mais intensas do filme. Outro membro do elenco é o ator britânico Rory Kinnear, que interpreta Bill Tanner. Tanner é o chefe de gabinete do MI6 e um dos colaboradores mais próximos de M. Ele aparece em diversas cenas, ajudando a coordenar as operações da agência e oferecendo suporte durante a crise causada pelos ataques de Silva. Kinnear interpreta Tanner como um profissional dedicado, leal e eficiente, sempre tentando manter a organização funcionando, mesmo em situações extremamente difíceis. A atriz britânica Helen McCrory também participa do filme, interpretando Claire Dower, uma ministra do governo britânico. Sua personagem representa a pressão política que o MI6 enfrenta durante os eventos da história. McCrory traz uma atuação firme e autoritária, representando o ponto de vista do governo que questiona as decisões de M e o papel das operações secretas na política internacional. Cada ator e atriz em Skyfall contribui para a construção de uma narrativa rica em emoções, tensão e desenvolvimento de personagens. O filme não se destaca apenas pelas cenas de ação, mas também pela profundidade das relações entre os personagens. A interação entre Bond e M, por exemplo, é uma das mais importantes da história, pois mostra confiança, conflitos e respeito mútuo, construídos ao longo de muitos anos de trabalho juntos. O vilão Silva, interpretado por Javier Bardem,
também eleva o nível dramático da história. Sua motivação pessoal e sua história com Amy tornam o conflito mais intenso e emocional do que em muitas outras histórias da franquia. Ao mesmo tempo, personagens como Key, Eve e Mallory representam uma nova geração dentro do MI6, mostrando que o mundo da espionagem está passando por mudanças. As atuações do elenco ajudam a equilibrar diferentes elementos do filme, como ação, suspense, drama e até momentos de humor. Esse equilíbrio faz com que Skyfall seja considerado um dos capítulos mais importantes da série James Bond. O talento dos atores permite que o público se conecte com os personagens de maneira mais profunda, tornando a experiência cinematográfica mais envolvente. No final, o trabalho do elenco em Skyfall demonstra como um grupo de atores talentosos pode transformar uma história de espionagem em uma narrativa rica em emoção, personalidade e intensidade dramática. Cada personagem, seja principal ou secundário, desempenha um papel essencial na construção da trama e no desenvolvimento do universo de James Bond. O filme Skyfall é amplamente considerado uma das produções mais marcantes da série de filmes do agente secreto James Bond. Lançado em 2012, o longa apresenta uma abordagem que mistura ação intensa, drama emocional e uma exploração mais profunda da personalidade do protagonista. Diferente de muitos filmes anteriores da franquia, que se concentravam principalmente em missões espetaculares e vilões extravagantes, Skyfall aposta em uma narrativa mais madura, explorando temas como lealdade, envelhecimento, confiança e as consequências das escolhas do passado. Um dos primeiros aspectos que chama atenção no filme é a forma como ele apresenta o personagem James Bond. Interpretado por Daniel Craig, Bond aparece como um agente que já passou por muitas experiências difíceis e começa a mostrar sinais de desgaste físico e emocional. Essa abordagem torna o personagem mais humano e realista. Em vez de ser um herói praticamente invencível, ele é mostrado como alguém que precisa lutar para recuperar sua força e sua confiança. Essa mudança na forma de retratar o personagem dá mais profundidade à história e permite que o público se conecte emocionalmente com o protagonista. Outro elemento que fortalece muito o filme é a relação entre Bond e sua chefe, Amy, interpretada por Judi Dench. Ao longo da história, fica claro que existe uma relação complexa entre os dois personagens. Amy representa autoridade e liderança, mas também funciona como uma figura quase maternal para Bond. Ao mesmo tempo, suas decisões no passado criaram consequências graves que voltam para assombrá-la. O filme explora essa dinâmica de forma cuidadosa, criando momentos de tensão, respeito e emoção entre os dois personagens. A presença do vilão Raul Silva, interpretado por Javier Bardem, é outro ponto extremamente forte do filme. Silva não é apenas um antagonista típico que deseja dominar o mundo ou obter riqueza. Ele é um personagem movido por vingança pessoal e ressentimento profundo. Isso torna suas motivações mais compreensíveis e complexas. Bardem cria um vilão carismático e perturbador ao mesmo tempo, com uma atuação cheia de detalhes, expressões e momentos imprevisíveis. Sua primeira cena importante no filme é frequentemente considerada uma das apresentações de vilões mais memoráveis da franquia. A direção do filme também merece destaque. O diretor conseguiu equilibrar perfeitamente momentos de ação intensa com cenas mais calmas e reflexivas. As sequências de perseguição e combate são emocionantes, mas nunca parecem exageradas ou desnecessárias. Cada cena de ação contribui para o desenvolvimento da história. Além disso, o filme utiliza cenários internacionais
que reforçam a sensação de aventura e espionagem global, que sempre foi característica da série James Bond. O filme Skyfall, lançado em 2012, representa um marco importante na franquia James Bond, não apenas por seu enredo, mas também pelo uso inovador de efeitos visuais, VFX, e computação gráfica, CGI. Embora a série sempre tenha sido conhecida por suas cenas de ação espetaculares e perseguições elaboradas, Skyfall elevou o nível ao combinar efeitos práticos com tecnologia digital avançada para criar sequências realistas e visualmente impactantes. Esses elementos foram essenciais para transmitir tensão, emoção e realismo, mantendo o público imerso na narrativa sem comprometer a sensação de autenticidade. Um dos aspectos centrais do uso de VFX e CGI em Skyfall é a integração desses efeitos com cenas de ação ao vivo. O filme apresenta perseguições de veículos, lutas em ambientes complexos e explosões, muitas das quais exigiam coordenar efeitos práticos com complementos digitais. Por exemplo, a famosa sequência de abertura em Istambul combina tomadas reais em ruas estreitas da cidade com efeitos digitais que ampliam a intensidade da perseguição. Elementos como colisões, quedas de motocicletas e prédios danificados foram reforçados digitalmente para aumentar a dramaticidade sem colocar os atores em risco excessivo. O ataque ao MI6 em Londres é outro exemplo emblemático do uso de VFX em Skyfall. Na cena, explosões maciças e a destruição de partes do prédio foram em grande parte criadas digitalmente. O CGI permitiu que a equipe construísse um ambiente destruído de forma segura, garantindo ao mesmo tempo que o público percebesse a magnitude do ataque. Apesar de o prédio e seus arredores serem baseados em locais reais, o detalhamento digital foi crucial para mostrar destroços caindo, fumaça, fogo e vidros quebrando de maneira convincente, criando tensão e urgência. A sequência em Xangai, em que Bond persegue um assassino em um arranha-céu iluminado por enormes telas de LED, é outro exemplo do uso inteligente de efeitos visuais. Embora grande parte do cenário seja real, com filmagens em locações, a altura e a complexidade do prédio foram complementadas com CGI. O efeito de profundidade e altura extrema contribui para o suspense da perseguição, transmitindo a sensação de risco real sem comprometer a segurança dos atores. Além disso, elementos como o reflexo da cidade nas janelas, a iluminação das telas e a projeção de sombras foram aprimorados digitalmente para tornar a cena mais cinematográfica e esteticamente impressionante. O uso de CGI também foi fundamental para cenas que exigiam interação de Bond com ambientes que seriam impossíveis de recriar fisicamente. Por exemplo, a luta sobre o trem em movimento, logo no início do filme, combinou filmagens reais com efeitos digitais para mostrar o trem em velocidade extrema atravessando a cidade. As quedas de Bond e do antagonista foram reforçadas digitalmente, garantindo que cada movimento parecesse realista, mesmo em ângulos que seriam impossíveis de capturar apenas com câmeras convencionais. Essa combinação de ação prática e CGI é um exemplo da abordagem moderna do cinema de espionagem, que busca equilibrar segurança e impacto visual. Além de sequências de ação, o CGI também foi usado para melhorar elementos sutis da narrativa, como cenários, detalhes arquitetônicos e efeitos atmosféricos. Em Skyfall, muitas locações foram digitalmente aprimoradas para criar uma sensação de grandiosidade. As paisagens escocesas da propriedade Skyfall, por exemplo, embora reais, receberam ajustes digitais para intensificar a atmosfera dramática. Neblina, iluminação natural e sombras foram cuidadosamente manipuladas
para transmitir a sensação de isolamento e perigo, aumentando a tensão da batalha final contra Silva. Outro uso importante de VFX e CGI foi na representação de destruição e efeitos de explosão. As batalhas na propriedade Skyfall, assim como o ataque ao MI6, exigiam que grandes estruturas fossem destruídas de maneira convincente. O CGI permitiu que as equipes criassem destroços, fogo, fumaça e efeitos de detritos caindo, de forma a não colocar os atores em perigo real. Além disso, efeitos digitais ajudaram a manter a continuidade visual, garantindo que cada explosão e reação parecessem parte natural do ambiente. O vilão Raul Silva, interpretado por Javier Bardem, também se beneficiou de efeitos digitais, embora de forma mais sutil. Seu rosto desfigurado, resultado de uma tentativa de suicídio com cianeto no passado, foi aprimorado com CGI para enfatizar cicatrizes e alterações, sem recorrer à maquiagem excessiva. Esse detalhamento permitiu que Bardem mantivesse expressões faciais naturais, mantendo a intensidade de sua atuação, enquanto o visual do personagem reforçava a narrativa de vingança e obsessão. Em termos de tecnologia, Skyfall combinou várias técnicas de CGI e VFX, incluindo composição digital, simulação de partículas, modelagem 3D, tracking e matte painting digital. As simulações de partículas foram particularmente importantes para criar efeitos de fumaça, poeira e destroços durante explosões. Já a modelagem 3D foi utilizada para reconstruir partes de edifícios ou criar ambientes inteiros quando locações físicas não eram viáveis. O tracking digital garantiu que todos os efeitos se integrassem perfeitamente às filmagens reais, mantendo a coerência visual em cada cena. Outro ponto relevante é que o filme não se apoiou exclusivamente em CGI para criar impacto. Muitos efeitos práticos foram combinados com tecnologia digital, como explosões reais controladas, acrobacias de atores, veículos em movimento e dublês treinados. Essa combinação permitiu que as cenas fossem mais autênticas, pois o público percebe quando um ambiente e ações parecem reais. A CGI, nesse caso, funcionou como complemento, reforçando elementos que seriam difíceis ou perigosos de criar apenas fisicamente. A abordagem de Skyfall também influenciou a forma como filmes de espionagem posteriores utilizam efeitos visuais. Ao equilibrar ação prática com CGI de alta qualidade, o filme mostrou que é possível criar sequências intensas e emocionantes sem perder o realismo. Essa estratégia permitiu que a franquia James Bond mantivesse seu estilo clássico, enquanto incorporava técnicas modernas de cinema digital. Outro detalhe importante é a atenção à iluminação e à cor durante a integração de CGI. Em Skyfall, efeitos digitais foram aplicados considerando cuidadosamente a luz ambiente e sombras dos cenários reais, garantindo que cada elemento digital se misturasse naturalmente com o que foi filmado. Isso foi particularmente evidente em cenas noturnas, como a perseguição em Xangai e a batalha final em Skyfall, onde luzes de prédios, fogos e reflexos foram aprimorados digitalmente sem perder realismo. O filme também utilizou VFX para criar efeitos de câmera impossíveis de capturar fisicamente. Por exemplo, movimentos rápidos e ângulos de câmera complexos durante perseguições e lutas foram aprimorados digitalmente para proporcionar uma sensação de dinamismo e velocidade. Esses efeitos aumentaram a tensão e o impacto emocional das cenas, tornando cada sequência mais memorável. Além disso, o CGI ajudou a manter a continuidade entre cenas gravadas em diferentes locais e horários. Como Skyfall foi filmado em múltiplos países
incluindo Londres, Xangai, Istambul e Escócia, a equipe de efeitos visuais precisou integrar esses ambientes de forma coesa. A correção digital de cores, a inserção de elementos de cenário e a harmonização de luz permitiram que o público sentisse que todas as cenas pertenciam ao mesmo universo, mesmo que fossem gravadas em diferentes continentes. Outro ponto de destaque é o uso de CGI para criar efeitos de fogo, explosões e destruição detalhada em câmera lenta. Essas sequências ajudam o público a perceber cada detalhe da ação, aumentando a imersão e o impacto visual. Por exemplo, quando Silva invade o MI6, a combinação de efeitos práticos e digitais faz com que cada vidro quebrado, cada chama e cada detrito caindo pareçam reais, reforçando a sensação de perigo iminente. Mesmo em cenas aparentemente mais calmas, como diálogos entre Bond e M, ou momentos de exploração da propriedade Skyfall, o CGI foi usado para aprimorar o ambiente. Ajustes sutis na iluminação, cores e texturas ajudaram a criar a atmosfera desejada, intensificando emoções e destacando o drama de cada cena. Esse cuidado mostra como os efeitos digitais foram usados não apenas para a ação, mas também para a narrativa. Outro ponto interessante é que os efeitos digitais permitiram maior liberdade criativa. Locais que seriam perigosos ou impossíveis de filmar na realidade puderam ser criados digitalmente, mantendo a integridade visual e narrativa do filme. Isso incluiu cenários complexos, prédios altos, paisagens escocesas aprimoradas e áreas urbanas densas em Xangai e Istambul. O CGI também possibilitou ajustes de escala e perspectiva, tornando as cenas mais impactantes. Finalmente, a integração entre VFX e CGI em Skyfall demonstra como efeitos digitais podem ser usados de maneira sofisticada em filmes de ação e espionagem. O equilíbrio entre ação prática, atuação real e aprimoramento digital garante que cada cena seja intensa, crível e emocionante. O resultado é um filme visualmente impressionante, com cenas de ação realistas e sequências emocionais impactantes, que reforçam a narrativa e aprofundam os personagens. Em resumo, os efeitos visuais e a computação gráfica em Skyfall desempenham um papel crucial na criação de um universo convincente e emocionante para James Bond. Desde perseguições vertiginosas até explosões espetaculares, passando por ajustes de iluminação e criação de cenários digitais, cada elemento contribui para a experiência cinematográfica. A combinação de CGI, VFX e efeitos práticos não apenas garante realismo e segurança, mas também permite que o filme explore novas formas de contar uma história de espionagem, consolidando Skyfall como uma das produções mais impressionantes da franquia James Bond. O filme Skyfall, lançado em 2012, é um dos maiores sucessos comerciais da franquia James Bond, tanto em bilheteria quanto em lançamentos para o público em casa. Seu desempenho financeiro e a forma como foi disponibilizado em mídia doméstica refletem a força da marca James Bond e a capacidade da indústria cinematográfica de combinar ação, narrativa emocionante e apelo global para gerar receita significativa. O filme não apenas consolidou a carreira de Daniel Craig como James Bond, mas também elevou os padrões de produção, distribuição e marketing de filmes de espionagem modernos. Em termos de bilheteria, Skyfall se destacou internacionalmente, arrecadando centenas de milhões de dólares globalmente. O filme teve um lançamento robusto em múltiplos mercados, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, Brasil e diversos países da Europa e da Ásia. O apelo global do Agente 007
foi um fator determinante, pois a franquia já possuía uma base de fãs consolidada, e a campanha de marketing foi cuidadosamente planejada para maximizar o interesse em diferentes regiões do mundo. O desempenho inicial de Skyfall nos cinemas foi impressionante. Nos Estados Unidos, o filme estreou com uma arrecadação significativa, conquistando o primeiro lugar nas bilheteiras durante seu fim de semana de lançamento. Essa performance se destacou considerando que, na época, filmes de espionagem tradicionalmente enfrentavam forte concorrência de franquias de super-heróis e produções de ação mais recentes. A combinação de um personagem icônico, ação de alta qualidade e um vilão intrigante contribuiu para atrair tanto o público antigo quanto novos espectadores. No Reino Unido, Skyfall teve um impacto ainda maior, refletindo a popularidade cultural de James Bond no país. O filme conseguiu quebrar recordes de bilheteria doméstica para a franquia e se tornou um fenômeno no mercado britânico. O público respondeu não apenas à ação e ao suspense, mas também ao desenvolvimento emocional do personagem, a relação entre Bond e M, e a presença de elementos icônicos da série, como gadgets, perseguições e cenas de luta elaboradas. Essa combinação de nostalgia e inovação foi um fator-chave para o sucesso financeiro do filme. A performance internacional de Skyfall também foi notável. Mercados emergentes, especialmente na Ásia e América Latina, contribuíram significativamente para a arrecadação global. Países como China, Japão e Brasil mostraram forte interesse no filme, graças à estratégia de marketing localizada, trailers, pôsteres e eventos promocionais adaptados às culturas regionais. Em muitos desses mercados, o filme conseguiu superar outros lançamentos de grande orçamento, o que reforçou a percepção de que James Bond continua sendo um dos personagens mais reconhecíveis e atraentes do cinema mundial. Além da bilheteria tradicional, o sucesso financeiro de Skyfall foi impulsionado por receitas adicionais, como merchandising, produtos licenciados e eventos promocionais. A marca James Bond é conhecida por gerar lucro em várias frentes além do filme em si, incluindo roupas, relógios, automóveis, perfumes e colecionáveis. Essa estratégia comercial ajudou a maximizar o retorno financeiro total do projeto, tornando Skyfall um dos lançamentos mais lucrativos da série até aquele momento. Quando se analisa a bilheteria global, é possível perceber que Skyfall se destacou não apenas pelo montante arrecadado, mas também pelo equilíbrio entre mercados domésticos e internacionais. Diferente de alguns filmes de grande orçamento que dependem quase exclusivamente do desempenho norte-americano, Skyfall mostrou que um filme de espionagem britânico poderia conquistar público em escala mundial. Essa diversificação de receita é um indicativo da força da franquia e da habilidade da produção em criar conteúdo que ressoe culturalmente com audiências de diferentes regiões. Após o sucesso nos cinemas, o lançamento de Skyfall em mídia doméstica também foi planejado estrategicamente para manter o interesse do público e maximizar receita adicional. O filme foi disponibilizado em múltiplos formatos, incluindo DVD, Blu-ray e versões digitais para plataformas de streaming e download. O lançamento em Blu-ray, em particular, ofereceu ao público imagens em alta definição, cenas de bastidores, comentários de diretores e material exclusivo sobre os efeitos visuais e a produção, tornando-o atraente para colecionadores e fãs da série. A versão doméstica de Skyfall incluiu uma variedade de conteúdos extras, que aprofundaram a experiência do espectador. Entre esses materiais estavam documentários sobre a produção, entrevistas com o elenco e a equipe técnica, cenas deletadas, ensaios de dublês
e análises detalhadas das sequências de ação e efeitos visuais. Esse tipo de conteúdo adicional não apenas agrega valor à compra do filme, mas também permite que o público compreenda a complexidade da produção cinematográfica moderna e o trabalho envolvido na criação de um filme de grande orçamento. O lançamento em mídia doméstica foi escalonado para aproveitar o sucesso contínuo do filme nas bilheteiras. Primeiramente, o filme chegou ao mercado digital, permitindo que os espectadores pudessem assisti-lo em plataformas de streaming e downloads legais. Pouco tempo depois, foram lançadas as versões físicas em DVD e Blu-ray, que incluíam recursos de alta qualidade, como trilha sonora remasterizada, legendas em múltiplos idiomas e opções de áudio em 5.1 e 7.1 canais. Essa estratégia permitiu atender diferentes preferências de consumo, desde quem queria assistir em casa com qualidade máxima até quem preferia colecionar a mídia física. O sucesso das vendas em mídia doméstica reforçou a popularidade do filme, tornando Skyfall não apenas um fenômeno de bilheteria, mas também um título lucrativo em formatos físicos e digitais. A franquia James Bond sempre teve um histórico sólido de vendas pós-cinema, mas Skyfall se destacou por sua capacidade de capturar a atenção do público, mesmo após o lançamento nos cinemas, mostrando que o filme possui apelo duradouro. O impacto do lançamento doméstico também pode ser percebido no engajamento do público. Muitos fãs revisitaram o filme diversas vezes, explorando os detalhes da produção, os efeitos visuais, as cenas de ação e as nuances do enredo. O material extra disponível no Blu-ray e DVD contribuiu para essa experiência, oferecendo insights sobre o processo de filmagem e as decisões criativas tomadas pela equipe de direção, pelo elenco e pelos produtores. Além disso, a distribuição internacional da mídia doméstica seguiu padrões adaptados para cada mercado, incluindo legendas, dublagens e conteúdos adicionais localizados. Esse cuidado permitiu que o filme atingisse uma base ainda maior de público global, reforçando o sucesso comercial da produção. Países da Europa, América Latina e Ásia receberam versões específicas que respeitavam preferências linguísticas e culturais, o que contribuiu para manter o interesse pelo filme, mesmo meses após seu lançamento nos cinemas. Outro ponto relevante é que o lançamento em mídia doméstica também abriu espaço para edições especiais de colecionador. Essas edições incluíam caixas temáticas, livretos, pôsteres, fotos de bastidores e outros itens que atraíam fãs da franquia. A venda dessas versões especiais gerou receita adicional significativa e fortaleceu o valor da marca James Bond como produto cultural, não apenas como filme. A estratégia de lançamento do filme em diferentes plataformas e formatos mostrou como a indústria cinematográfica moderna valoriza múltiplas fontes de receita. Além da bilheteria tradicional, vendas em mídia doméstica, serviços digitais e produtos licenciados permitiram que Skyfall alcançasse um público amplo e diversificado. Essa abordagem integrada é essencial para filmes de grande orçamento, que dependem de múltiplas frentes para garantir retorno financeiro. Em termos de números, Skyfall se destacou como um dos filmes de maior bilheteria de 2012, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Sua performance robusta nos cinemas refletiu a força da franquia e a qualidade da produção, enquanto as vendas em DVD, Blu-ray e plataformas digitais reforçaram seu sucesso a longo prazo. O filme também recebeu atenção significativa em mercados emergentes, onde a presença de James Bond como personagem icônico ajudou a consolidar o sucesso global da produção. O impacto comercial de Skyfall é ainda mais significativo
quando se considera o contexto da franquia. A série de James Bond é conhecida por sua longevidade e capacidade de se reinventar. O sucesso financeiro deste filme demonstrou que, mesmo décadas após o lançamento do primeiro filme, a marca ainda consegue atrair público em larga escala, combinando nostalgia, inovação e qualidade cinematográfica. Além disso, o sucesso de Skyfall em mídia doméstica e streaming ajudou a preparar o terreno para lançamentos futuros da franquia. Ele mostrou que o público não apenas consome filmes nos cinemas, mas também busca experiências adicionais em casa, incluindo revisitar cenas de ação, explorar efeitos visuais e entender melhor o processo de produção. Isso influenciou a forma como os filmes subsequentes de James Bond foram lançados e comercializados, com ênfase crescente em experiências digitais e interativas. O lançamento de Skyfall também coincidiu com mudanças no consumo de mídia global, em que plataformas digitais e streaming começaram a ganhar força. A disponibilização do filme em serviços digitais permitiu alcançar audiências que talvez não tivessem ido aos cinemas, ampliando o alcance da produção e reforçando a percepção de que filmes de grande orçamento podem ter sucesso financeiro contínuo, mesmo após o término da exibição nas bilheterias. Em resumo, o desempenho de Skyfall em bilheteria e mídia doméstica representa um caso exemplar de sucesso comercial no cinema moderno. O filme arrecadou centenas de milhões de dólares mundialmente, liderou rankings em diversos mercados e conquistou público em regiões tradicionais e emergentes. O lançamento em DVD, Blu-ray e plataformas digitais não apenas prolongou a receita, mas também ofereceu experiências adicionais aos fãs, fortalecendo a marca James Bond como um produto cultural global. O equilíbrio entre lançamento cinematográfico, estratégias de marketing internacional e distribuição em múltiplas plataformas permitiu que Skyfall se tornasse um dos filmes mais lucrativos da franquia até hoje. Ele combina ação, narrativa emocional e apelo global, garantindo que tanto o público antigo quanto novos espectadores se envolvam com a história. Esse sucesso financeiro reflete não apenas a força da franquia, mas também a capacidade da indústria cinematográfica de adaptar-se a mudanças tecnológicas e de consumo, criando produtos que continuam relevantes e rentáveis. Portanto, Skyfall não é apenas um marco narrativo na carreira de James Bond, mas também um exemplo de excelência comercial. Seu desempenho em bilheteria e em mídia doméstica mostra como a combinação de conteúdo de qualidade, estratégia de marketing global e múltiplas plataformas de distribuição pode gerar sucesso financeiro consistente, tornando o filme uma referência em termos de produção e comercialização de blockbusters de espionagem no século XXI. O filme Skyfall é amplamente reconhecido como um dos capítulos mais impactantes da franquia James Bond. Com Daniel Craig retornando como 007, o longa combina ação intensa, suspense e elementos dramáticos que exploram profundamente os personagens. Entre os pontos positivos, destaca-se a capacidade do filme de renovar a franquia, trazendo Bond de volta ao centro das atenções com um enredo emocionalmente rico e visualmente impressionante. A história não se limita a missões de espionagem típicas, mas investiga o lado humano do agente, mostrando vulnerabilidade, lealdade e conflitos internos. Esse aprofundamento dá uma dimensão mais realista e próxima do público ao personagem principal, algo que filmes anteriores nem sempre exploraram com tanta eficácia. A interpretação de Daniel Craig como Bond é outro ponto extremamente positivo. A trilha sonora e os efeitos sonoros contribuem significativamente para a experiência cinematográfica. A música de abertura,
carregada de emoção e energia, estabelece o tom do filme e se conecta ao legado da série. Sons de explosões, tiros e ambientes urbanos e rurais são realistas e impactantes, intensificando a imersão do espectador. Além disso, o design de produção e os efeitos visuais digitais complementam o visual do filme, tornando cada sequência de ação convincente sem perder a autenticidade. O equilíbrio entre ação, narrativa e estética é, sem dúvida, um dos pontos mais elogiados por críticos e público. Apesar de todos esses pontos positivos, Skyfall também apresenta algumas limitações e aspectos negativos que merecem ser analisados. Um deles é o ritmo do filme. Embora a história seja envolvente, algumas partes podem parecer mais lentas, especialmente para espectadores que buscam ação constante. Sequências de diálogo ou desenvolvimento de personagem são fundamentais para a narrativa, mas podem reduzir a sensação de urgência em certos momentos. Isso não prejudica o filme de forma significativa, mas pode afetar a experiência de quem prefere uma narrativa mais direta e acelerada. Outro ponto negativo está relacionado a certas coincidências no enredo e conveniências narrativas. Algumas ações e descobertas dos personagens dependem de eventos improváveis ou decisões simplificadas, o que pode afetar a percepção de realismo. Por exemplo, a forma como Bond encontra certas informações ou situações estratégicas pode parecer conveniente demais, criando pequenas lacunas de lógica para o espectador mais atento. Embora isso não comprometa a experiência geral, é um aspecto que detratores da franquia frequentemente mencionam. A caracterização de alguns personagens secundários também apresenta limitações. Apesar da introdução de Eve e Key como figuras modernas, algumas interações podem parecer superficiais ou subdesenvolvidas. Personagens como Patrice, o assassino que aparece no início do filme, têm participação limitada, o que reduz o impacto de suas ações no desenvolvimento da narrativa. Sequências com vilões secundários ou colaboradores podem ser breves demais para explorar todo o potencial dramático que possuem. Outro ponto que gera debate é o vilão Raul Silva. Apesar de Javier Bardem entregar uma atuação magistral, alguns críticos apontam que a intensidade do personagem às vezes pode se sobrepor à história principal, desviando o foco da narrativa de Bond. Além disso, a transformação de Silva em um antagonista quase teatral em certos momentos pode parecer exagerada para espectadores que preferem vilões mais sutis e estratégicos. Apesar desses aspectos, os pontos positivos de Skyfall superam os negativos. O equilíbrio entre ação prática e CGI, a qualidade do elenco, a narrativa emocionalmente envolvente e a cinematografia impressionante tornam o filme uma experiência completa e memorável. O roteiro combina tensão, suspense, drama e humor sutil, mantendo o público engajado do início ao fim. Além disso, a exploração do passado de Bond e da relação com M adiciona profundidade ao filme, diferenciando-o de produções anteriores da franquia, que focavam apenas em missões e gadgets. Outro ponto positivo é a relevância contemporânea da história. O filme aborda a evolução tecnológica, espionagem cibernética e mudanças no cenário global de inteligência. Isso torna a narrativa atual e conecta o universo de Bond a questões modernas, como segurança digital e vigilância. Essa abordagem dá ao filme uma dimensão que vai além da ação, permitindo reflexões sobre confiança, traição e lealdade, tanto em nível pessoal quanto institucional.
A construção do vilão e suas motivações também é positiva do ponto de vista dramático. Silva representa não apenas um inimigo físico, mas também um desafio psicológico e emocional para Bond e M. A história explora vingança, traição e consequências do passado, criando uma tensão que vai além das cenas de ação. Essa complexidade aumenta o interesse do público e diferencia Skyfall de filmes de espionagem mais superficiais. A cinematografia e os efeitos visuais, combinados com trilha sonora e design de produção, garantem que o filme seja esteticamente marcante. Locais icônicos como a Islândia, Escócia e Xangai foram capturados com grande cuidado, reforçando a sensação de aventura e escala global. As sequências de ação são realistas, envolventes e visualmente impactantes, demonstrando a capacidade do filme de equilibrar emoção e espetáculo, sem exagerar em artificiais efeitos digitais. Por outro lado, os aspectos negativos não podem ser ignorados. Alguns espectadores podem achar o desenvolvimento de certos personagens secundários limitado, o ritmo desigual em algumas partes da história e pequenas conveniências narrativas que afetam a lógica do enredo. Entretanto, esses pontos são relativamente menores em comparação com a força geral do filme. Além disso, a longa duração e o foco em temas emocionais podem não agradar a todos os públicos. Quem procura apenas ação e explosões pode sentir que o filme demora a entrar em ritmo intenso. Por outro lado, essa mesma abordagem é o que permite que Skyfall se destaque em termos de narrativa e profundidade, mostrando que a franquia pode evoluir e explorar novos territórios sem perder sua essência. Outro ponto positivo é a performance do elenco como um todo. Judi Dench, Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris, Ben Whishaw e Ralph Fiennes entregam interpretações consistentes e convincentes. Cada personagem tem peso na narrativa, contribuindo para a complexidade do enredo. As interações entre eles ajudam a criar tensão, humor e emoção, tornando a experiência cinematográfica completa. Em termos de impacto cultural, Skyfall também é positivo. Ele não apenas revitalizou a franquia James Bond, mas também influenciou outros filmes de espionagem e ação contemporâneos, mostrando que é possível equilibrar tradição e inovação, ação e emoção, realismo e espetáculo. O filme estabeleceu novos padrões de qualidade para a série, mostrando que a franquia pode evoluir sem perder o apelo clássico que conquistou fãs ao longo de décadas. Outro ponto positivo é a atenção aos detalhes na produção. Cenários, figurinos, efeitos de iluminação e design de som foram todos cuidadosamente planejados para criar uma atmosfera coerente e imersiva. O público consegue sentir o ambiente, seja em uma perseguição urbana, um confronto em um prédio ou a solidão das montanhas escocesas. Esses detalhes aumentam a imersão e fortalecem a narrativa visual do filme. Em conclusão, os pontos positivos de Skyfall incluem a profundidade emocional de Bond, a performance do elenco, a qualidade das sequências de ação, a cinematografia, a relevância contemporânea e o equilíbrio entre tradição e inovação. Os pontos negativos incluem ritmo desigual em alguns momentos, desenvolvimento limitado de personagens secundários e pequenas conveniências narrativas. No entanto, os elementos positivos superam amplamente os negativos, tornando Skyfall um dos filmes mais memoráveis e impactantes da franquia James Bond. O filme consegue manter o público engajado com ação, emoção e suspense, enquanto aprofunda personagens e explora temas mais complexos. É uma experiência cinematográfica
que combina espetáculo visual, narrativa envolvente e interpretação sólida, garantindo que tanto fãs da franquia quanto novos espectadores saiam satisfeitos. Dessa forma, Skyfall permanece como referência de qualidade, inovação e impacto cultural dentro do universo de James Bond e do cinema de espionagem moderno. Um dos principais fatores que contribuiu para seu sucesso foi a direção de Sam Mendes, cineasta britânico conhecido por seu trabalho em filmes que equilibram drama intenso com estética visual impressionante. Mendes trouxe uma abordagem mais madura e sofisticada à série, combinando ação espetacular com exploração psicológica dos personagens. Antes de Skyfall, Mendes havia se destacado com filmes aclamados como Beleza Americana e Revolutionary Road, que mostravam sua habilidade em lidar com personagens complexos e narrativas emocionais profundas. Essa experiência foi fundamental para dar a Skyfall uma dimensão mais humana, explorando o lado vulnerável de James Bond e a relação dele com M, interpretada por Judi Dench. A direção de Sam Mendes se diferencia de outros filmes da franquia, principalmente pelo equilíbrio entre espetáculo e introspecção. Enquanto muitos filmes de James Bond se concentram em ação constante, explosões e gadgets sofisticados, Mendes introduziu momentos de pausa, reflexão e construção de personagem. Ele permitiu que o público conhecesse mais a fundo as motivações, medos e vulnerabilidades de Bond, sem comprometer o ritmo da história. Por exemplo, cenas em que Bond visita sua antiga casa em Skyfall ou confronta seu passado são carregadas de simbolismo e emoção, elementos que Mendes sabe explorar com maestria, criando um impacto emocional mais profundo do que em filmes anteriores. Outro aspecto importante do estilo de direção de Mendes em Skyfall é a atenção aos detalhes visuais. Ele trabalhou em estreita colaboração com o diretor de fotografia Roger Deakins para criar imagens memoráveis e atmosferas que refletem o tom da narrativa. Cada cenário, desde os arranha-céus de Xangai até as paisagens rurais da Escócia, foi cuidadosamente enquadrado para maximizar a sensação de suspense e grandiosidade. Mendes sabia que a estética do filme não poderia ser apenas um fundo, mas sim um componente essencial da história, reforçando emoções, tensão e drama. Esse cuidado visual é uma das razões pelas quais Skyfall é considerado um dos filmes mais belos da franquia James Bond. O roteiro de Skyfall também desempenhou um papel crucial no sucesso do filme. A história foi desenvolvida por Neil Purvis e Robert Wade, roteiristas veteranos da série, e John Logan, conhecido por sua capacidade de criar narrativas complexas e emocionantes. Purvis e Wade já tinham experiência com a franquia, tendo trabalhado em diversos filmes de Bond anteriores, enquanto Logan trouxe uma perspectiva fresca, focada em elementos de drama e caráter psicológico. Essa colaboração permitiu que o roteiro equilibrasse tradição e inovação, mantendo os elementos clássicos da série, ao mesmo tempo em que introduzia temas modernos e emocionais. Um dos principais acertos do roteiro de Skyfall é a construção de personagens. Bond não é apenas um agente invencível. Ele é um homem com dúvidas, medos e um passado que volta para assombrá-lo. O vilão Raul Silva, interpretado por Javier Bardem, também é construído de forma complexa, motivado por vingança pessoal e ressentimento, em vez de apenas ambição ou desejo de poder. Essa abordagem deu profundidade ao conflito central do filme e criou uma narrativa mais envolvente e emocional. Além disso, a relação entre Bond e M é explorada com cuidado, revelando um vínculo de respeito,
lealdade e conflito, que acrescentam uma dimensão quase familiar à história. O roteiro equilibra ainda momentos de ação intensa com sequências de diálogo e desenvolvimento emocional. Neil Purvis, Robert Wade e John Logan trabalharam para que cada cena de ação tivesse propósito narrativo, evitando exageros desnecessários. Perseguições, lutas e explosões são integradas à história, reforçando a progressão do personagem e do enredo, e não apenas servindo como espetáculo visual. Esse cuidado com a função narrativa da ação é um diferencial do roteiro de Skyfall, em comparação com filmes de ação mais tradicionais. A colaboração entre Mendes e os roteiristas também foi fundamental para criar um tom consistente em todo o filme. Mendes, como diretor, tinha uma visão clara de como queria que Bond fosse retratado, e os roteiristas trabalharam para que os diálogos, os momentos de tensão e as cenas dramáticas refletissem essa perspectiva. Essa sinergia entre direção e roteiro permitiu que o filme mantivesse coerência entre emoção, ação e estilo visual, resultando em uma experiência cinematográfica mais coesa e impactante. O trabalho de Sam Mendes no filme também se destaca pela forma como ele utiliza o espaço e a geografia para contar a história. Locais como o MI6 em Londres, os arranha-céus de Xangai e a remota propriedade Skyfall na Escócia não são apenas cenários, mas elementos narrativos que refletem o estado emocional dos personagens. Por exemplo, a solidão e o isolamento de Skyfall reforçam o confronto final entre Bond e Silva, enquanto a urbanidade de Londres e Xangai cria contraste com a vulnerabilidade emocional do protagonista. Mendes transforma o espaço físico em personagem narrativo, aumentando o impacto da história. Outro ponto positivo da direção é o cuidado com os detalhes da ação e do suspense. Mendes supervisionou pessoalmente coreografias de luta, perseguições de veículos e cenas de risco, garantindo que fossem emocionantes, seguras e visualmente impressionantes. Ele combinou efeitos práticos com CGI de forma equilibrada, permitindo que cenas de alto impacto parecessem reais e críveis. Essa atenção à autenticidade é um elemento que distingue Skyfall de filmes de ação mais artificiais e aumenta a imersão do público na história. No roteiro, a modernização da franquia também se faz evidente. A inclusão de tecnologia contemporânea, espionagem digital e ameaças cibernéticas reflete um mundo mais atual, tornando a narrativa relevante para o público moderno. Ao mesmo tempo, elementos clássicos, como gadgets, carros sofisticados e cenas de combate, mantêm a identidade de James Bond intacta. Essa harmonização entre tradição e inovação é fruto do trabalho conjunto entre o diretor e os roteiristas, que buscaram respeitar o legado da franquia enquanto a atualizavam. A dinâmica entre os personagens secundários também é fruto da colaboração entre direção e roteiro. Personagens como Key, interpretado por Ben Whishaw, e a agente Eve, interpretada por Naomie Harris, trazem novas perspectivas e modernizam a franquia. O roteiro oferece diálogos inteligentes e momentos de interação que equilibram tensão, humor e reflexão. Sam Mendes explora essas interações com sensibilidade, garantindo que cada personagem tenha peso na narrativa e que suas contribuições sejam significativas para o desenvolvimento da história. O vilão Raul Silva é outro exemplo da importância do roteiro e da direção. Neil Purvis, Robert Wade e John Logan construíram um antagonista complexo, e Sam Mendes potencializou essa complexidade com escolhas visuais e de encenação. Silva é apresentado de forma ameaçadora, carismática e psicologicamente instigante,
criando tensão não apenas em cenas de ação, mas também em confrontos emocionais com Bond e M. Essa abordagem faz com que o conflito principal do filme seja mais interessante do que em filmes anteriores da franquia, que muitas vezes apresentavam vilões com motivações mais superficiais. A direção de Mendes também se destaca pelo ritmo da narrativa. Ele alterna momentos de ação intensa com pausas dramáticas que permitem ao público absorver a história e compreender melhor os personagens. Esse controle de ritmo é essencial em um filme de longa duração, como Skyfall, pois evita que o público se sinta sobrecarregado por ação constante e proporciona espaço para desenvolvimento emocional. O roteiro complementa esse ritmo, estruturando a história de forma que cada sequência tenha propósito narrativo e impacto emocional. Outro ponto relevante é a atenção à estética e à cinematografia. Mendes trabalhou de perto com a equipe técnica para garantir que iluminação, enquadramento e design de produção reforçassem o clima de cada cena. As cores, sombras e ângulos de câmera foram utilizados para transmitir emoções e intensificar suspense. Por exemplo, a batalha final em Skyfall é visualmente impressionante, com paisagens dramáticas e iluminação que reforça o clima de confronto e tensão. Esses detalhes refletem a visão do diretor e a forma como o roteiro foi interpretado para criar experiências visuais impactantes. A trilha sonora e os efeitos sonoros também foram coordenados com a direção e o roteiro para reforçar a narrativa. Cada cena de ação, cada diálogo tenso e cada momento emocional é acompanhado por música e efeitos cuidadosamente selecionados, aumentando a imersão e a intensidade do filme. Sam Mendes supervisionou esses elementos para garantir que complementassem a história sem distrair o público ou diminuir o impacto das cenas principais. O resultado do trabalho conjunto entre Mendes e os roteiristas é um filme que consegue equilibrar tradição e inovação, ação e emoção, realismo e espetáculo. Skyfall não é apenas um filme de ação, é uma narrativa cinematográfica completa, com personagens complexos, vilões interessantes, cenários impressionantes e tensão constante. O equilíbrio entre direção, roteiro e execução técnica é uma das razões pelas quais o filme recebeu aclamação crítica e comercial, consolidando Daniel Craig como um dos melhores intérpretes de James Bond. Em termos de legado, Sam Mendes elevou os padrões de direção dentro da franquia, mostrando que é possível explorar aspectos emocionais e psicológicos dos personagens sem comprometer a ação e o suspense. Neil Purvis, Robert Wade e John Logan demonstraram que roteiros de filmes de espionagem podem ser complexos, emocionantes e modernos, mantendo a essência da série. A colaboração entre direção e roteiro transformou Skyfall em um filme memorável, capaz de agradar tanto fãs de longa data quanto novos espectadores. Outro aspecto importante é a forma como Mendes e os roteiristas trataram a evolução de Bond. Em vez de focar apenas em gadgets e ação física, eles exploraram a vulnerabilidade, a idade e o impacto emocional do trabalho de espionagem. Essa abordagem torna Bond mais humano e relacionável, oferecendo uma perspectiva diferente do herói tradicional, e é um dos fatores que mais contribuem para a profundidade e a qualidade narrativa do filme. Além disso, a integração entre roteiro, direção e efeitos visuais garante que cada cena seja consistente em tom e estilo. Sequências de ação, momentos de tensão e cenas de diálogo fluem de maneira natural, reforçando a coesão do filme.
Essa integração permite que o público se envolva emocionalmente e vivencie uma experiência cinematográfica completa, onde cada detalhe, desde a narrativa até a estética, contribui para o impacto geral. Em conclusão, Sam Mendes, Neil Purvis, Robert Wade e John Logan desempenharam papéis cruciais no sucesso de Skyfall. A conclusão do filme se passa na antiga propriedade de Bond, a mansão Skyfall, localizada nas montanhas da Escócia, um ambiente que carrega grande importância emocional e narrativa. Desde o início do filme, Skyfall é apresentada como a casa da infância de Bond, um lugar que ele deixou há décadas, mas que ainda representa suas memórias, traumas e raízes pessoais. Ao escolher este local como cenário da batalha final, os roteiristas e o diretor Sam Mendes criam um espaço simbólico. Não é apenas uma arena para confrontos físicos, mas também um ponto de encontro entre passado e presente, lembranças e consequências, humanidade e dever como agente secreto. O clímax do filme ocorre quando James Bond decide enfrentar Raul Silva, o vilão, diretamente na propriedade. Silva, interpretado por Javier Bardem, é um antagonista que desde o início se mostra psicologicamente manipulador e pessoalmente motivado pela vingança contra Amy, personagem interpretada por Judi Dench. A decisão de levar o confronto para Skyfall não é casual. Simbolicamente, Bond está levando a luta para seu próprio território, usando seu passado como arma e proteção. Skyfall representa tanto vulnerabilidade quanto força, e esse contexto dá profundidade emocional à batalha, transformando-a em mais do que uma simples sequência de ação. É também uma oportunidade para o público entender mais sobre Bond como personagem, explorando suas memórias e os eventos que moldaram sua personalidade. A batalha em Skyfall combina ação intensa com momentos de tensão dramática. Silva e seus capangas atacam a propriedade com planejamento estratégico, usando o ambiente natural e conhecimento tático para tentar superar Bond e seus aliados. A estratégia de Silva é deliberadamente cruel e calculista, explorando tanto o elemento de surpresa quanto o histórico emocional de Bond. O vilão manipula cenários, cria armadilhas e tenta eliminar fisicamente o agente britânico, enquanto tenta atacar Amy, intensificando o conflito central do filme. Essa sequência demonstra a habilidade narrativa de Sam Mendes e a importância do roteiro de Neil Purvis, Robert Wade e John Logan, que conseguiram equilibrar a ação física com tensão psicológica, mantendo o público envolvido emocionalmente. Durante a batalha, o filme explora temas de lealdade, sacrifício e confiança. Bond precisa proteger não apenas a si mesmo, mas também Amy e outros agentes do MI6 que o acompanham. A proteção de Amy é central para o clímax emocional do filme, refletindo a relação construída ao longo da narrativa. A presença de Amy na batalha final simboliza o vínculo entre mentor e agente, confiança e sacrifício. Além disso, a interação entre Bond e os aliados restantes reforça a ideia de que, apesar de ser um agente altamente capaz, ele não atua isoladamente. O trabalho em equipe e a lealdade são essenciais para o sucesso da missão e para a sobrevivência frente a um inimigo formidável como Silva.